Olá, meus alunos, tudo bom? Meus alunos do 9º ano do Colégio Esplendor. Bom, infelizmente estamos passando por esse momento de quarentena em que todo mundo está recluso nas suas casas e a vida não pode parar, não é mesmo? Os estudos de vocês não podem parar, principalmente o 9º ano, né, que está passando por esse momento de preparação para ir para o ensino médio. Vários concursos estão para acontecer, Colégio Militar, Colégio Pedro II, FATEC, e a gente não pode dar mole, não é mesmo? Bom, e é pensando em vocês que a gente propôs fazer essas videoaulas para que vocês deem continuidade aos estudos de vocês, mesmo que distante. E as nossas aulas de redação serão assim até que essa situação se resolva, tá bom? E justamente por isso, vamos dar sequência ao que a gente veria presencialmente. Eu sugiro que vocês peguem a apostila de vocês, tá? Que vai ser uma grande ferramenta, eu já falei que seria presencialmente. Então sugiro que vocês peguem a apostila de vocês, podem pausar o vídeo para a gente começar o próximo tópico da matéria. Bom, como vocês já voltaram, vamos iniciar. Nas nossas últimas aulas, a gente viu a diferença entre o conto, que vocês já estudaram em algum momento da vida de vocês ao longo do ensino fundamental, que é aquele gênero textual que é dividido em parte inicial, em que ocorre a descrição das personagens, a descrição do local, do espaço e do tempo, o desenvolvimento, o desenrolar, o clímax, em que ocorre aquela parte mais importante da história, e o desfecho, que pode ser feliz, trágico ou inesperado. E a gente viu isso no desenvolvimento do conto de terror. O conto de terror não vai ser diferente. A única diferença em relação a um conto normal é que o conto de terror, ele tem alguma coisa que vai lhe causar medo. Você tem aquele momento de catarse, que é aquele momento em que você tem uma certa identificação com aquilo, uma certa piedade, e logo depois vem um alívio porque você sabe que aquilo não é verdade, tá? Foi isso que a gente viu e essa definição está no caderno de vocês. Inclusive, a gente chegou a produzir uns contos de terror que estão maravilhosos, já corrigi. Quando eu for devolver, eu vou falar pessoalmente com as pessoas que me entregaram, que ficaram excelentes. Mas a gente precisa trabalhar algumas coisas de gramática para a gente poder escrever cada vez melhor, mas isso a gente vai ver presencialmente, tá bom? Bom, na aula de hoje vamos dar sequência ainda ao gênero textual conto de terror. Mas a gente vai ver uma parte mais ligada à estrutura do texto. Porque no conto de terror, quando a gente lê o conto, eu esqueci o nome do conto que a gente leu, mas espera aí que eu vou pegar aqui, que é do escritor nordestino, chamado Humberto de Campos, e o conto que a gente leu foi Os Olhos que Comiam Carne, não foi? Inclusive, tem falando um pouquinho sobre a vida dele na página 10, para quem faltou as minhas aulas. Eu sugiro que você abra a apostila e dê uma lida, porque foi esse escritor que introduziu a ficção de terror no Brasil no finalzinho do século XIX, início do século XX. Eu cheguei a falar um pouquinho de literatura com vocês, não foi? A gente chegou a fazer alguns exercícios, eu mostrei a estrutura para vocês do conto, coloquei as principais características, inclusive você tem um dever de casa para me entregar, que é a produção do enredo do conto que vocês já fizeram, e tem mais uma atividade também que já foi encaminhada para vocês fazerem um conto de terror com um item obrigatório, que também já foi enviado para o e-mail de vocês, que vocês vão entregar na nossa próxima aula presencial, quando a gente voltar, tá bom? Então, eu quero que vocês abram na página 21 para a gente poder ver os tipos de discursos. Por quê? Quando a gente lê o conto, a gente viu que há a reprodução da fala das personagens. Só que a fala das personagens podem se manifestar de formas diferentes.
o autor ele tem a livre escolha para escolher como reproduzir a fala dessas personagens no texto. E aí nós temos três formas de manifestar a fala das personagens num texto narrativo, tá? Nós temos o discurso direto, em que a gente tem a reprodução fiel da fala das personagens. Normalmente o autor coloca 2 pontos, travessão e a fala da personagem. Ou ele só simplesmente coloca a fala da personagem entre aspas, que ocorre muito em escritores como, por exemplo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Eles gostam muito de fazer dessa forma, porque eles têm uma intencionalidade quando eles reproduzem de forma direta a fala da personagem assim. Só que isso não ocorre no conto que a gente leu. A gente vê que ele coloca travessão, reproduz a fala da personagem e logo depois travessão e a ação que a personagem fez. Na página 21, nesse retângulo, releia um trecho do conto, a gente tem logo no início um exemplo do discurso direto. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Aí vem o travessão, entra Roberto. Aí vem novamente um travessão, o criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor ao escutar os passos do empregado no aposento. Desculpa que eu estou lendo um pouco rápido, porque o vídeo não pode ficar muito longo, tá? Mas foi isso, tá bom? Vocês percebem que há a reprodução fiel da fala do escritor, que é o escritor que fica cego, lembra quando a gente leu o conto? E ele que fica com os olhos que comem carne? Então, o autor, ele fez a reprodução fiel. Tanto que a gente tem uma definição no retângulozinho em laranja, na página 21. O emprego de recursos gráficos como travessão ou aspas para indicar as falas dos personagens intenciona reproduzir de maneira fiel o que eles dizem. Trata-se do que chamamos de discurso direto, tá? E aí, outra forma de manifestar a fala das personagens dentro de um texto do gênero textual conto, que está dentro, a gente viu a diferença entre gênero textual e tipo textual na nossa primeira aula, inclusive vai estar na nossa prova. Dentro desse gênero textual conto é o discurso indireto. Eu diria que o discurso indireto é aquele ligado à fofoca. É quando você reproduz o que uma outra pessoa falou. No gênero textual é a mesma coisa. É quando a gente tem a reprodução da fala de uma personagem através do narrador. Ele diz pra gente o que o personagem falou. Então, como exemplo, a gente tem um trecho de um conto do escritor brasileiro chamado José Veiga, está nesse retângulo da página 22, em que a gente tem esse exemplo logo no início. Ó. A ilha não tinha nome, era tratada só de ilha. Tenizão é o nome do personagem. Disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. Percebe? Logo no trecho inicial, Tenizão disse que carecia de dar um nome, mas não achamos nenhum que prestasse. O Tenizão falou alguma coisa, mas o personagem foi quem reproduziu de forma indireta, tá? Um dia pegamos a falar de bicho. Eu disse que, para meu gosto, o bichinho mais perfeito que tem é o preá. Até dá vontade de criar um quintal. Aquele corpinho peludo, chamuscado, os olhinhos balançando de nervoso, né? Enfim, então a gente percebe que o discurso indireto é quando a gente tem o narrador que reproduz a fala da personagem, tá? Essas definições estão na apostila, como a gente vê na página 22. Como vemos em um texto, a fala dos personagens também pode ser apresentada por um narrador que a incorpora em sua própria fala. Esse tipo de discurso recebe o nome de discurso indireto, porque a personagem fala, mas o narrador é quem reproduz. E sempre é introduzido pelo que a gente chama de verbos de elocução. O que são verbos de elocução? São aqueles que estão ligados à fala. Então, por exemplo, o disse, gritar, temos outros, tem na apostila de vocês, tá? Na página 24 a gente tem gritar, dizer, repetir, exclamar. Esses são os verbos de elocução, são aqueles que sempre vão
introduzir de forma indireta a fala das personagens, tá bom? E aí a gente tem a fusão dos dois discursos, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Ou melhor, do discurso indireto, que a gente chama de discurso indireto livre. É quando há a fusão dos dois tipos de discursos. Normalmente, o discurso indireto livre é aquele empregado para poder reproduzir um pensamento da personagem, tá? Porque quando a gente está pensando, a gente pensa de uma forma de fala, às vezes. E aí o discurso indireto livre serve para isso, para reproduzir o pensamento de uma personagem, tá? Então, olha a definição que está no retângulo aí na página 23. Os discursos marcados pela fusão da voz do narrador com a voz do personagem, em que não são empregados sinais de pontuação, não são empregados, tá? Dois pontos, travessão, aspas, nem a palavra que, porque o que é o que caracteriza o discurso indireto, tá? Nem verbos introdutórios de fala, que são os verbos de elocução, tá bom? Introdutórios de fala são chamados de discurso indireto livre. Esse discurso é utilizado para expressar a fala interior dos personagens, pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conservadas as interrogações, as exclamações, as frases que os personagens teriam dito e a forma como eles teriam dito, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que temos na página 23 do romance Vidas Secas, temos o discurso indireto livre da cachorra-baleia, tá? Vejam só, baleia queria dormir, acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. Até aí a gente tem um narrador em terceira pessoa que está observando a cena e está nos falando o que ele está vendo. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos, enormes. Quem falou isso? Isso é o pensamento da cachorra-baleia, porque a cachorra não ia falar. Então, o narrador, ele sabe, ele é um narrador onisciente, ele sabe o que as personagens estão pensando. E justamente por isso ele reproduziu de forma indireta livre, que é a fusão dessas duas, o que a cachorra-baleia estava pensando, o que ela diria, né, se ela falasse. Tá? Então, o discurso indireto livre é a fusão dos dois tipos de discurso, tá bom? Agora eu sugiro para vocês que vocês façam, agora que a gente já viu o que são os tipos de discurso e o que são os verbos de elocução, eu quero que vocês façam os exercícios que estão na apostila justamente nessa parte. Os exercícios que estão na página 21, 22, 23 e 24. Tá bom? Quero que vocês façam, tirem suas dúvidas e eu quero que vocês me enviem de volta, tá bom? Esses exercícios feitos. Um abraço e até a nossa próxima aula em que eu vou corrigir os exercícios, tá bom? Um abraço.